Como ler mais de um livro ao mesmo tempo? E será que você precisa ler mais de um livro ao mesmo tempo? Bem-vindos a mais um vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre isso então. E essa ideia de vídeo veio de um seguidor que queria saber mais ou menos como que eu me organizava para ler mais de um livro ao mesmo tempo, mas não só mais de um livro, mas mais de um calhamaço. Justamente porque nas últimas semanas, nos últimos 2 meses mais ou menos, eu tenho lido esses 2 livros, ó, já estão finalizadinhos e por isso estão todos marcados, que são, então, E o Vento Levou e Oblomov, de Goncharov. Inclusive, serão 2 livros que aparecerão muito por aqui, já tô com alguns vídeos planejados para conversar com vocês sobre essas 2 leituras, mas, basicamente, né, ele quis saber porque são 2 livros grandes, eu tô há bastante tempo com os mesmos livros e eu faço outras leituras paralelas, então, enfim, quis fazer aqui um vídeo dando dicas, falando um pouco sobre como eu faço e também fazendo uma reflexão em relação a isso de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu queria justamente começar o vídeo com essa reflexão, porque eu acho que não é todo mundo que precisa fazer isso e que quer fazer isso, porque eu acho que vai depender muito do estilo de leitura que você faz, dos seus objetivos enquanto leitor, dos seus anseios também enquanto leitor, ou enfim, enquanto uma pessoa curiosa, né, enquanto uma pessoa que quer estudar e aprender cada vez mais. Porque algumas pessoas, e eu me enquadro nessa categoria, querem aprender e têm essa ânsia de saber muitos assuntos e têm muitos interesses. Outras pessoas são mais focadas em estudar um determinado assunto, focar em determinado assunto, ficar muito expert naquilo e não tem tanto interesse em outras coisas. Eu acho que existem esses perfis e eu acho que são formas válidas de viver e de estudar, né? Porque é muito mais fácil que você seja um especialista ou entenda muito sobre um determinado assunto, que você se debruça sobre ele por muito tempo, do que alguém que tem interesses mais pulverizados. Eu sou uma pessoa com interesses muito pulverizados, não é à toa que eu sou advogada, fiz direito e o meu livro preferido fala sobre baleias, que não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com a minha vivência. Então são interesses em várias coisas e eu acho que o fato de ter muitos interesses também influencia nesse objetivo de ler e de estudar e de aprender sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem ali um interesse mais focado, você quer ler sobre, sei lá, romance vitoriano, você gosta muito de romance vitoriano e quer estudar aquilo. Se você tiver um foco maior naquilo e só ler um livro desse por vez e fazer um estudo aprofundado, eu sinceramente não vejo nenhum motivo para você querer mudar esse seu procedimento se isso funciona para você. Da mesma forma, eu acho que tem a ver com os nossos objetivos, né? Então, se o seu objetivo, por exemplo, com a leitura é fazer uma leitura de passatempo, de diversão, para ter um hobby um pouco mais tranquilo, você chega ali 10 horas da noite, lê um pouquinho. Então, por que você vai querer ler um monte de coisa e colocar um monte de estudo ali no seu dia se você não tem tempo e não tem isso como prioridade, né? Então eu acho que depende muito tanto do seu perfil de estudo, perfil de leitura e também de como você vê a leitura na sua vida, qual que é o seu objetivo enquanto leitor. Feito esse adendo, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente só quer fazer aquilo porque outras pessoas estão fazendo, né? Mas depende muito mais de ser importante ou não para você. Agora eu quero dar algumas dicas e dizer como que funciona essa leitura de mais de um livro ao mesmo tempo, pelo menos para mim. Já usando como exemplo aqui, né, essas 2 leituras que eu passei um bom tempo lendo e foram leituras paralelas para mim, com outras coisas, inclusive, que eu li no meio do caminho, E o Vento Levou e Oblomov são 2 livros completamente diferentes. Um livro foi publicado no início do século XX, mas se passa ali na Guerra Civil Americana, então 1860 a 1867, mais ou menos, que passa tanto o pré-guerra como a reconstrução. E Oblomov é um livro do século XIX, também se passa no século XIX, mas foi publicado, né, no século XIX, ali na década de 50, se eu não me engano, e retrata a vida de um aristocrata russo que está ali na mesmice, está ali no conforto de uma vida totalmente apática. Então são perfis totalmente diferentes de livros, apesar de se passarem no mesmo momento histórico, digamos assim, né? Ainda com alguma diferença entre décadas ali. Uma literatura russa, é literatura americana. São personagens, são perspectivas, são características bem diferentes, bem distintas.
E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não por uma questão de confundir enredo, porque eu acho que eu nunca confundi enredo, assim, confundi história propriamente dito, né, o que acontece naquela história. Às vezes a gente não lembra de onde viu aquela frase, ou qual personagem disse aquilo especificamente, mas em questão de enredo não é uma grande preocupação que eu tenho. É mais porque você consegue se situar melhor. Então, eu passei muito tempo estudando sobre o período da Guerra Civil, sobre a história americana, e também passei um período interessante ali estudando sobre a aristocracia russa, sobre a cultura russa daquela época, que são totalmente discrepantes. E ter essa diferença faz com que a gente tenha uma separação melhor na hora de ler, na hora de estudar, e não tenha também essa confusão, né? Eu acho que é uma dica interessante. Por exemplo, se eu estivesse lendo Oblomov e Guerra e Paz ao mesmo tempo, talvez não fosse funcionar tanto assim, porque são dois livros com períodos um pouco mais parecidos por se passarem ali na mesma cultura, se passarem ali no mesmo país, apesar de também terem alguma diferença de décadas na linha do tempo da história, né? Mas aí a gente vai ter nomes parecidos, às vezes iguais, porque tem uma repetição grande de nomes na literatura russa, às vezes as mesmas paisagens e algumas coisas que a gente vai estudar e vai identificar tanto num livro quanto no outro. Então eu acho que essa distinção vai te ajudar a focar melhor, né, nas leituras que você está fazendo. E já para puxar esse gancho de, eu não lembro se foi esse personagem ou aquele personagem que disse, não sei em qual livro eu li aquela frase, eu acho que tem dois pontos interessantes. O primeiro, eu faço leitura ativa em todas as minhas leituras, né? Como vocês puderam ver aqui, os dois livros estão todos marcadinhos e tem marcação em caneta, tem marcação com marca-texto mesmo, flags, enfim. E da mesma forma aqui em Oblomov, eventualmente eu coloco post-its se acho necessário, faço textos, faço vídeos. Então, ter essa leitura ativa me ajuda muito a lembrar. Tem muitas vezes que eu tenho uma memória meio fotográfica no sentido de eu lembrar exatamente onde está o que eu grifei com marca-texto. Às vezes eu tenho essas lembranças, assim, de frases, de palavras-chave, e justamente porque a leitura ativa é uma forma de você colocar em prática a sua conversa com o livro, né? Então, se você está conversando com o livro, é mais fácil de você lembrar daquela conversa do que lembrar apenas de uma leitura passiva que você está fazendo, algo que você está só recebendo e não conversando. E o segundo ponto é que você não precisa ficar achando um absurdo, achando que você está com algum problema por não lembrar exatamente algo, por não ter exatamente o local onde você leu aquela frase, porque, né, nós não somos robôs, não temos essa capacidade de memória fotográfica de todas as páginas que nós lemos, e não tem nenhum problema em você reler, em você rever as suas anotações, rever algumas páginas, voltar capítulos. Eu acho que em nenhum momento a gente está aqui numa competição, né, e uma ânsia grande de terminar a maior quantidade de livros possível e com a maior absorção possível de cada uma dessas leituras. Então, não tem por que você ficar bitolado com essa ideia. Sinceramente, eu nunca tive essa culpa por não lembrar de alguma coisa. Às vezes a gente coloca umas coisas na cabeça que não tem o menor sentido, não tem um grande motivo para acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a gente comentar. Mas a questão da leitura ativa realmente ajuda muito. Então, você colocar marcação em frases específicas. Eu gosto muito de marcar momentos do livro que são muito importantes, são marcantes, e que eu quero eventualmente voltar depois. Ou eu simplesmente gostei muito daquilo e quero guardar ainda mais na minha cabeça, digamos. Então, marcar essas partes me ajuda bastante. E uma outra dica que até tem relação com essa ideia da leitura ativa é ler com outras pessoas, né? Porque quando você lê com outras pessoas, ainda que seja com um amigo, uma pessoa só, você tá ali trocando informações sobre o livro. Então, às vezes, você tá ali num capítulo e manda para outra pessoa, acabei de ler isso no capítulo tal, o que tu achou e tal. Quando você faz essa troca, você também está memorizando mais, né? Então, eu acho que isso também ajuda na memorização e na organização mental dessas ideias e dessas histórias, desses enredos que vão mudando entre si, né? E que você consegue ter melhor em mente essa linha do tempo do livro, digamos. Esses dois livros aqui eu li na minha área de membros, na faixa de leituras de ficção aqui do canal. Então, tanto teve essa troca com outras pessoas, né, fazendo comentários relacionados a capítulos, mandando no grupo ali algumas informações extras, como também houve uma divisão de metas, que eu acho que é uma forma interessante também de dar conta e de não se perder na leitura desses livros.
Aqui eu sempre faço calendários mensais, né, com as metas por semana. Então, coloca ali, sei lá, 100 páginas por semana, 60 páginas por semana, e fica dividido ali na semana. E aí, eu sempre busco ler um pouquinho ali a cada dia, ou pelo menos naquela semana. Eu acho que é muito comum que as pessoas se percam e desistam desses calhamaços, especialmente, né, livros de 1000 páginas, de 1500 páginas, porque abandonam o livro. E eu acho que esse é o maior motivo para você, de fato, largar o livro de vez. É quando você fica ali 1, 2 semanas sem ler nada daquele livro, sem voltar, sem pelo menos conversar sobre aquele livro. Eu acho que a chance de você desistir da leitura fica muito maior, porque você se perde mesmo, né? É natural que a gente esqueça o que está acontecendo e se perca ali no enredo, se perca no fio da meada. Mas essas metas precisam ser realistas e precisam não ser algo que você vai colocar ali como uma meta rígida que você não pode deixar de ler. Porque, por exemplo, no meu caso, eu leio a cada dia muito por interesse. Então eu não escolho, por exemplo, segunda-feira eu vou ler X livro, terça-feira eu vou ler Y. Isso não funciona na minha cabeça. Eu sou uma pessoa de muito interesse do momento. Então, teve dias que eu li mais e o vento levou, teve dias que eu foquei em Oblomov, tanto que eu terminei os livros em momentos diferentes. Eu terminei Oblomov numa semana e o vento levou na outra, porque tanto pela questão de número de páginas, como também pelo interesse maior em saber o que ia acontecer no próximo capítulo. E o Vento Levou foi uma releitura para mim, então eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer e foquei mais em aprofundar os personagens, entender melhor o contexto, estudar melhor o livro, enquanto que o Oblomov era uma primeira leitura e eu queria muito saber o que ia acontecer. Então foi um ímpeto maior de ler nessa reta final dos dois livros em relação a um, em relação ao outro. Isso foi diferente. E eu respeito muito essa ideia do interesse do momento e não vou ficar pensando, meu Deus, eu devia estar lendo 5 páginas hoje de O Vento Levou porque tá lá no meu calendário. Não funciona para mim, então acho que é uma dica interessante de você respeitar o seu interesse, respeitar qual livro você quer pegar naquele dia ou naquela semana, mas buscar sempre estar em contato com os livros que você quer terminar para que não ocorra o abandono, né? Eu já falei um pouco sobre isso no início, mas eu acho que é muito importante ter clareza nos seus objetivos, né? Por que você está lendo aquele livro? Então, esse é um livro que você está estudando, é um livro que você está lendo, sei lá, para faculdade, para uma pesquisa, ou é um livro que você está estudando num contexto, por exemplo, Oblomov está num contexto de homem supérfluo da literatura russa. Então existe uma sequência ali de livros que eu fiz a leitura e que eu estou me aprofundando, e essa sequência também é importante para que eu tenha clareza do motivo de eu estar lendo esse livro, o que eu quero aprofundar nesse livro. Enquanto que O Vento Levou é um dos meus livros preferidos, queria muito fazer releitura dele, queria muito aprofundar, então ter esse cuidado, esse olhar quando você está fazendo a leitura e traçando seus objetivos de leitura também te ajuda tanto a manter essa leitura, né, seguir ali com essa vontade de ler, como também organizar essas leituras, que eu acho que é o mais importante, né. Não organizar de uma forma rígida, organizar de uma forma que você está fazendo por obrigação, e eu nunca vou defender que a leitura seja uma obrigação unicamente, né, só para você dizer ali que leu o livro, mas ter uma organização mínima para que você não esteja ali com 10 livros ao mesmo tempo, não terminando nenhum. Isso é uma coisa minha também, que eu não gosto de ficar, sei lá, 5 meses lendo um livro. Eu acho que eu fico meio agoniada e talvez seja um defeito, talvez seja porque eu gosto de me conectar com o livro daquela forma, enfim. Mas eu já sei que eu sou assim, então eu não pego muitos livros ao mesmo tempo, porque eu sei que eu tenho essa questão de não querer passar aí 1 ano lendo o livro. Mas se você não tem esse problema, você pode se organizar nesse sentido, né? Então, é sempre uma questão de autoconhecimento, a gente sempre acaba no autoconhecimento, mas testando essas dicas, né? Testando essas formas de ler e essas formas de entender a sua leitura, talvez você consiga chegar mais perto desse autoconhecimento também. Bom, eu acho que é isso, essas são as minhas dicas principais e a forma com que eu lido, né, com as minhas leituras, como eu faço essas minhas leituras de livros ao mesmo tempo, especialmente de calhamaços. Eu gosto muito de calhamaços, então ter essa organização me ajuda muito, né, a terminar esses livros e cada vez mais ter um repertório maior é algo que eu gosto, é uma prioridade na minha vida, é um objetivo na minha vida, e por isso que faz todo sentido que seja dessa forma. Mas me contem aí nos comentários se vocês fazem a leitura de mais de um livro ao mesmo tempo, se vocês preferem focar, né, qual que é o perfil de vocês
na hora de ler, na hora de estudar. Se alguma dessas dicas aí também te ajudou, já deixa sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Vamos trocar aí algumas ideias em relação a este tema nos comentários. E espero vocês nos próximos vídeos.